Mas eu quero ler com vocês o contexto aqui, né, de Irineu de Leão. Quem foi, né, Irineu de Leão? Irineu de Leão, ele foi discípulo de Policarpo. Quem foi Policarpo? Foi discípulo do apóstolo João. Então, Policarpo, ele aprendeu com Paulo, ele aprendeu com João, desde que ele era criança, e ele, em Esmina, gerou discípulos. E ele nomeou bispos para poderem dirigir bispos aprovados nas Escrituras. Isso logo no segundo século, irmão. E aí, o bispo Irineu de Leão, ele foi, né, bispo de Lyon, por isso que é Lyon, está lá na França. Vamos ver o que ele fala aqui no seu 5º livro, e depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tá bom? Deixa eu ler aqui, olha só, no capítulo 35 do seu 5º livro, olha só. Todas essas coisas não se referem a mundos supracelestes, ou seja, céu. Ele está falando do reino milenar, uma série de coisas. Porque diz, Deus mostrará o teu esplendor a toda a terra, que está debaixo do céu. Ele está citando lá, né, Daniel capítulo 7. Mas aos tempos do reino, preste atenção aqui, que ele está colocando o quê? Quando o Senhor manifestar a vinda dele, a restauração da terra, ele chama o reino milenar de tempos do reino, tá bom? Mas aos tempos do reino, quando a terra será renovada por Cristo e Jerusalém reconstruída, preste atenção que ele está usando a palavra reconstruída. Significa que ela foi o quê? Destruída. Perfeito? Se houve uma destruição, obrigatoriamente tem que haver uma reconstrução, vai reconstruir, né? Agora, ela é construída conforme o modelo, ou seja, tem dois. Eu uso um como parâmetro, o modelo, para fazer o outro. Eu estou lendo errado? Não, perfeito. Eu acho que eu não estou lendo errado isso aqui, né? Deixa eu ler de novo. Será reconstruída conforme, ou seja, tendo a forma, conforme o modelo da Jerusalém do Alto. Perfeito? Da qual o profeta Isaías disse, eis que desenhei teus muros nas minhas mãos, e tu me estás sempre diante dos olhos. E o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, diz, a Jerusalém do Alto é livre e é mãe de todos nós. Neste momento, não pensa no eões errante. O que é o eon errante? E que os gnósticos, na época, eles queriam espiritualizar. Eram os eons errantes. O que é um eon? Né? É um poder que você não consegue ver, é invisível. Então, ele está dizendo, não pensa que ele está espiritualizando isso. Ele está lutando contra os gnósticos. Tá? Nem potências separados do pleroma, chamada proíncus. E sim na Jerusalém desenhada nas mãos de Deus. E é a mesma que João, ou seja, está falando, existe uma cidade física nos céus. Uma cidade que é palpável nos céus. Tá? E o da terra que será construída, será reconstruída aos moldes dessa. É isso que ele está falando. Estou indo bem devagar e vou ler todo o contexto para depois não dizer que eu estou sendo desonesto intelectual. Tá bom? Vamos lá. E sim na Jerusalém desenhada nas mãos de Deus, e é esta mesma que João, no Apocalipse, viu descer a uma terra nova. De fato, depois dos tempos do reino, então você veja que ele está dizendo que nos tempos do reino haverá uma reconstrução de uma Jerusalém, que será moldada segundo o protótipo de lá de cima. Ou seja, o que é o molde de lá de cima? A de lá de cima é livre, ela é santa, ela tem luz, não é isso? É os moldes dela. Mas a de baixo, nos tempos do reino, será reconstruída segundo os moldes da livre. E depois dos tempos do reino, ele diz, eu vi um grande trono branco. Isso aqui é depois dos dias do reino. E aquele que estava sentado nele, e o céu e a terra fugiram diante dele. E não se encontrou mais lugar para eles. Então, ele descreve a ressurreição e o juízo universais, dizendo, e vi os mortos, os grandes, os pequenos, pois a morte restituiu os mortos que se encontravam nela.
e a morte, eu estou fazendo questão de ler tudo, para depois não falar que eu estou lendo o seu contexto. E o Hades, né, o inferno, restituíram os que estavam neles. E foram abertos os livros, e foi aberto também o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros, destes livros, né, e conforme as suas obras. Depois a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. É o que se chama Geena, e o Senhor o chama de fogo eterno. E quem não estava escrito no livro foi lançado no lago de fogo. A seguir diz, eu vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a terra se foram, e o mar já não existia. E eu vi a cidade santa, ele está mostrando aqui o cronograma das coisas que vão acontecer depois dos dias do reino. A linha do tempo, cara. A linha do tempo está aqui. Ele não fez uma analepse, como diz os teólogos. O teólogo adora falar palavras difíceis, né? Ele está mostrando a linha do tempo aqui certinho. Apocalipse 20, 21 e 22. Perfeito. Perfeito. Dias do reino, Jerusalém reconstruída aos moldes da nova. Depois dos dias do reino, ressurreição universal, julgamento, nova Jerusalém descendo do céu. E vi a cidade santa, nova Jerusalém descer do céu, enfeitada como esposa para o seu esposo. E ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia, eis a morada de Deus com os homens, e habitará com eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E enxugará toda a lágrima dos seus olhos. E não mais haverá morte, nem luto, nem gritos, nem dores, porque as coisas de antes passaram. É o que já dissera Isaías, haverá um céu novo, uma terra nova. Não se as primeiras coisas e elas não voltarão às memórias, mas encontrarão nela alegria e regozijo. Ele está usando essa profecia porque ela repete duas vezes. Porque na nossa glorificação, esse texto acontece para a gente. Isso está lá em Apocalipse 7, falando dos salvos. Depois para as nações. E depois para as nações. Tá? É texto de duplo cumprimento, irmãos. Então vamos lá. Foi isso também que o apóstolo disse, com efeito, essa figura desse mundo e o Senhor, desse mundo que passa, né? Eu cortei a palavra ali. O céu e a terra passarão. Quando terão passado essas coisas, diz João, o discípulo do Senhor, descerá. Quando tiver passado essas coisas, descerá a Jerusalém do alto, sobre uma terra nova, com uma esposa adornada para o seu esposo. E ela será o tabernáculo de Deus. Opa, peraí. Cadê? E ela será o tabernáculo de Deus. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu parei? Dessa uma terra nova que se encontra na... Cadê? É que me perdi aqui. Eu não consigo ler isso. Tá, vamos ler de tudo aqui, então. Vamos lá. Nova... tá. Começa por ali. Perfeito. Nova, porque o primeiro céu e a terra se foram, e o mar já não existia. Tá vendo que ele está falando aqui sobre a descida da Nova Jerusalém depois de tudo ter ocorrido. E a cidade santa, a Nova Jerusalém, descer do céu, enfeitada como esposa para o seu esposo. Eu vi uma voz forte que saía do trono e dizia, eis a morada de Deus com os homens, e habitará com eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e enxugará toda a lágrima dos seus olhos, e não mais haverá morte, nem luto, nem gritos, nem dores, porque as coisas de antes passaram. É o que já dissera Isaías, haverá um céu novo, já li isso daqui. Vamos ler a partir desse ponto 149. Foi isso também que o apóstolo disse, com efeito passará a figura deste mundo, e o Senhor, o céu e a terra passarão. Né? Quando terão passado essas coisas? Diz João, o discípulo do Senhor. Quando tiver passado essas coisas, descerá a Jerusalém do alto, sobre uma terra nova, como esposa adornada para o seu esposo, e ela será o tabernáculo de Deus, em que Deus habitará com os homens. A Jerusalém, aqui que está, ó, a Jerusalém, que se encontrava na terra de antes, é a imagem da Jerusalém, e que os justos se exercitarão para a incorruptibilidade. Quem entra para a Nova Jerusalém são os que estão incorruptíveis. São os justos que se exercitam na sua incorruptibilidade para entrar na Nova Jerusalém. E se preparam para a salvação. Foi deste tabernáculo que Moisés recebeu o modelo do monte. Ou seja, assim como esse modelo do monte foi para Moisés, esse modelo também serve para Jerusalém reconstruída. Nós acabamos de ler ali.
E tudo isso não pode ser interpretado alegoricamente, mas se deve crer tudo verdadeiro, certo e real, realizado por Deus para a alegria dos homens justos. Como é realmente Deus que ressuscita o homem, e não em sentido alegórico, como demonstramos de várias maneiras. E a preocupação dele aqui contra os gnósticos é que os gnósticos detestavam essa coisa carnal, essa coisa física, eles odiavam isso. Então, tudo espiritualizava milênio, espiritualizava Jerusalém da terra, espiritualizavam a ressurreição, espiritualizavam tudo. Então, o livro é contra os hereges daquela época, os gnósticos, que estavam, inclusive, espiritualizando a Jerusalém que seria reconstruída. Ele está dizendo essa defesa aqui. E como realmente ressuscita, assim realmente se exercitará na incorruptibilidade e crescerá e amadurecerá nos tempos do reino, ou seja, milênio, tempos do reino, milênio. Depois dos tempos do reino, eternidade. Para ser capaz da glória de Deus Pai. A glória de Deus Pai é na eternidade e não nos tempos do reino. Nos tempos do reino há uma preparação mundial, universal, para a glória do Deus Pai. Está aqui escrito. Em seguida, renovadas todas as coisas, habitará verdadeiramente na cidade de Deus. Com efeito de João, aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. E o Senhor diz, escreve tudo isso, porque essas palavras são certas e verdadeiras. E me disse, assim foi feito, nada de mais justo. Sendo homens, mas também real, deve ser sua recolocação. E não cairão do nada, mas antes progredirão no ser, porque nem a substância nem a matéria da criação serão destruídas. É verdadeiro e estável que o fez, mas passará a figura desse mundo, isto é, aquilo que se deu à transgressão, porque o homem envelheceu nele. Eis porque essa figura foi temporária. Visto que Deus já sabia de todas as coisas, como demonstramos no livro precedente, onde explicamos, enquanto possível, o porquê da criação de um mundo temporário. Eu vou ler mais um texto, e aí a gente passa para outro, e eu volto de novo com os slides da patrística. Gente, mais esmiuçado do que isso aqui não dá. Vamos lá, agora o Justino de Roma. Antes da meia-noite, você tem que já. Para não acusarem de que eu leio só texto isolado. Vamos ler aqui agora a conversa que ele teve com o Trifão. A citada lá na live passada. Vamos lá, vamos ver aqui agora a conversa que ele teve com o Trifão. Vou ler logo o contexto para a gente ver que não tem nada de ponta solta, sacaneando o ouvinte. Olha só. Também Zacarias, como tu mesmo recordaste, diz que o diabo se colocou à direita do sacerdote Jesus como adversário e que o Senhor disse que te acusa o Senhor que escolheu Jerusalém. E em Jó também está escrito, numa passagem também citada por ti, que os anjos vieram colocar-se na presença de Deus e que com eles veio também o diabo. Sabemos que os magos do Egito tentaram imitar os prodígios realizados por Deus através de seu fiel servo Moisés. Por fim, não ignorais que Davi disse que os deuses das nações são demônios. Há hereges, tanto judeus como cristãos. Só para situar, ele também é do 2º século, um apologista contemporâneo de Irineu, e ambos se conheceram. Irineu também recebeu influência de Justino, tá? Diante disso, Trifão me respondeu. Trifão é um judeu ortodoxo, não cria em Jesus como Messias. Judeu, tá? Amigo, Justino, já te disse que tu te esforças em tudo para te agarrares às Escrituras. Dize-me, porém, vós realmente confessais que a cidade de Jerusalém será reconstruída? Você está confessando isso? Você acha que na cabeça de Trifão ele estava falando da Nova Jerusalém? De forma nenhuma. Ele era um judeu, gente. Não queria nem nos evangelhos, em João, em nada. É um judeu. Aí ele fala, você está realmente ensinando isso, de que Jerusalém será reconstruída, você espera que isso aconteça e que o seu povo, o povo de vocês, vão se reunir e se alegrar lá com Cristo, com os patriarcas, os profetas e os santos de nossa descendência? E até com os prosélitos que viveram antes da vinda de vosso Cristo? Ou chegasse a essa conclusão somente para dar a impressão de que ganhavas de nós e a todo custo na discussão? Ou seja, só para me agradar.
Tu só estava falando isso para me agradar, né, Justino? Para dizer que a Jerusalém vai ser reconstruída? Não é possível, isso é só para agradar o nosso povão, né? Aí, Justino vai responder: Trifão, não sou tão baixo para dizer alguma coisa diferente do que sinto. Antes, já lhe confessei que eu e muitos outros sentimos dessa forma, de modo que sabemos absolutamente que assim acontecerá. Todavia, também te mostrei que há muitos cristãos de mentalidade pura e piedosa que não admitem essas ideias. Então, quem lê só até aqui vai pensar, tá vendo? Existem outras pessoas que não pensavam igual. Vamos ler o contexto. Com efeito, os que se chamam cristãos, mas são o quê? Herege! São herege! Sem Realmente. Deus e sem piedade. Realmente. Oi? Realmente. Sim, são hereges. Realmente. São realmente hereges. Sem Deus e sem piedade. Já te expliquei. Tu não tem cabeça dura, Trifão. Já te expliquei. Ensino apenas blasfêmias, impiedades e insensatez. Por que eles batiam pesado, irmãos? Porque quem ensina coisa diferente do que o profeta ensina, ele chamava como blasfemos. Hereges, porque para eles os profetas são os profetas. Se o profeta fala uma coisa, o cara fala diferente do que o profeta ensina, é falso profeta. Eles não tinham, vão ser amiguinhos, cada um com a sua visão, cada um pensa diferente. Naquele tempo não tinha isso não, meu irmão. Já te expliquei, ensino apenas blasfêmias, impiedades e insensatez. Quanto a mim, para que saibais que não digo isso apenas diante de vós, penso compor, conforme a minha possibilidade, um resumo de todos os argumentos que vos apresentei. Nele escreverei que confessa a mesma coisa que digo diante de vós, ou seja, eu creio exatamente nisso, que Jesus vai restaurar Jerusalém, nós vamos habitar aqui, eu, os profetas, todos a descendência, numa Jerusalém reconstruída. É essa a pergunta de Trifão. Você acredita que a Jerusalém será reconstruída? Você está falando isso só para agradar a gente, para fazer média com a gente? Então, não, eu acredito nisso mesmo. De fato, eu não me disponho a seguir homens ou ensinamentos humanos, mas a Deus e aos ensinamentos que dele provêm. Se vós encontrares alguns que se dizem cristãos e não confessam isso, mas se atrevem a blasfemar contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e dizem que não há ressurreição dos mortos, mas que no momento de morrer suas almas são recebidas no céu, não os considereis como cristãos. Quando se examina atentamente a coisa... deixa eu ver aqui. Cristãos, quando se examine atentamente a coisa, ninguém considerará como judeus os saduceus e seitas semelhantes. Saduceus são os que adoravam simbolizar e alegorizar, tá, gente? Tudo era simbólico. E seitas semelhantes dos genistas, meristas, galileus, helinianos, fariseus e batistas. Não fiqueis incomodados, não é Batista de hoje não, tá, gente? Era o outro grupo lá. Não fiqueis incomodados ao ouvir o que penso, mas como pessoas que se chamam judeus e filhos de Abraão, porém que honra a Deus somente com os lábios, como ele próprio clama, enquanto seu coração está muito longe dele. Ou seja, ele acabou de fazer um discurso de pessoas que eram hereges. Ele citou uma lista enorme aqui. De minha parte, eu e de alguns outros cristãos de mentalidade correta, e não daqueles que pensam diferente, que ele falou em cima, porque esses não têm a mentalidade correta, ele chamou de herege, e esse ele falou, a mentalidade correta, não só admitimos futura ressurreição na carne, mas também 1000 anos em Jerusalém, o quê? Reconstruída. É a Nova Jerusalém? Reconstruir Nova Jerusalém? Ela não está pronta antes da fundação do mundo? Ela já está pronta. Então, que reconstrução é essa? Não sei, tem que perguntar lá para os gnósticos lá. Pois é, né? Saduceus. Os saduceus lá, os galileus, meristas, genistas, helinianos, eles devem saber o que é. Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada, como prometem Ezequiel. Não é possível, Ezequiel, não pode. Ezequiel não prometeu, é não. blasfêmia. Isaías e outros profetas. Vamos continuar lendo.
Vamos continuar lendo, quero ler o contexto. Que a gente só Quero isola. ler o contexto. A gente isola. Tá? Com efeito, Isaías diz a respeito desse tempo de 1000 anos. Haverá céu novo e terra nova. Porque se repetem. A terra vai ser abalada de novo, vai ser purificada de novo, porque o Satanás foi solto, houve morte na terra, desceu o fogo do céu. Tudo terá que ser purificado. Por isso há uma renovação no milênio e uma outra renovação final na eternidade. Por isso que fala de novo sendo uma terra no milênio. Neles virão a lembrança, mas encontrarão na terra alegria e regozijo que eu crio. Porque eis que eu trago a Jerusalém regozijo e o meu povo alegria. E me regozijarei em Jerusalém e me alegrarei com o meu povo. Nela não mais se ouvirá voz de pranto, porque nela ouvia voz de pranto, nem voz de grito. Aí não nascerá mais um prematuro, ou seja, vai ter nascendo gente em Jerusalém. Vai ter gente nascendo em Jerusalém. Aí em Jerusalém, não nascerá mais um prematuro que vive dias, nem velho que não preencha seu tempo. E porque o jovem, ou seja, vai morrer, vai ter morte dentro de Jerusalém. Porque o jovem será filho de 100 anos e o pecador em Jerusalém, quando morrer, será filho de 100 anos e será amaldiçoado. Não pode. Tem maldição na Nova Jerusalém? Por que vai ter maldição? Porque aquela pessoa que viver no pecado tem que ser extirpado de lá. Por que tem que ser extirpado de lá? Porque em Jerusalém não pode haver pessoas que praticam hábitos que venham a trazer maldição. Se essa pessoa cometer qualquer tipo de ato de desobediência que traga maldição, essa pessoa, ela mesma é amaldiçoada e é extirpada, ela morre, ela vai para lá para o Hades. Mas a Nova Jerusalém... O que Jerusalém... ele está lendo aí, está lá em Isaías 65, né? Isso. Isaías 65. Mas se a Nova Jerusalém está na terra... Então e a criação, hein, pastor Igor? É importante dizer que é a criação que morre. Não, são os não eleitos. Quem morre em Jerusalém? Não são os sacerdotes, são as nações. Não, mas a minha pergunta é, no raciocínio deles lá, se a Nova Jerusalém já está no milênio, e na palavra de Deus, em Apocalipse 21 ou 22, diz que não há maldição nela. Não tem maldição na Nova Jerusalém. Não tem maldição. Quem é amaldiçoado é a pessoa. Pois é, mas... E não a cidade. E outra coisa, mas... Como que na eternidade, com Deus habitando aqui, vai ter maldição? Vai ter morte? Vai ter maldição? Vai ter gente nascendo na Nova Jerusalém? Não tem como, irmãos, a Nova Jerusalém. Essas palavras não se cabem na Nova Jerusalém, pelo amor de Deus, gente, não façam isso com a palavra. E será amaldiçoado. Onde é que vai ser construído casas? Construirão casas. Ali, ele está falando tudo coisas que estão acontecendo ali em Jerusalém. Eu vou construir casa? Não. Eu vou precisar de banheiro, cozinha. Estou glorificado. Não, estou glorificado, meu irmão. Mas as nações vão. Claro, elas vão pegar aquele pedaço de terra ali para morar. E nascendo não ter herança. Eles vão morar onde então, gente? No espaço sideral, vai ficar vagando aí na nuvem? Eles têm que ter um local para morar. Construirão casas e habitarão e plantarão vinhas e comerão seus produtos. Não construirão e outros habitarão. Ele está citando Isaías 65. Ou seja, o que é construir para outro não habitar? Ele tem uma terra que é dele. É dele essa terra. Não era dele, irmãos. Não era. Não era porque a besta e o povo da besta habitavam nela. Saquearam Jerusalém, bateram, mataram os judeus, mataram a nação de Israel. Aqueles que não botaram a marca da besta, inclusive mataram também as 2 testemunhas. Agora, Jerusalém entrou no ano do jubileu. E aí o jubileu tem cumprimento profético duplo, primeiro na igreja e depois no Israel terreno, em todas as nações da terra que vão receber terra, o escravo vai receber terra, o estrangeiro vai receber terra, fica abonado das suas dívidas. Se cumpriu na igreja, porque Cristo nos resgatou e nos glorificou, e as nações da terra também, irmãos. E elas precisam ter terra para morar. Gente, isso está claro. Para produzir, ele está falando. Ele está citando Isaías aqui, né? Nem plantarão e outros comerão, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore da vida, e as obras de seus trabalhos envelhecerão, e os meus escolhidos... Sabe o que eu cortei aqui? Os meus escolhidos não... Cortei aqui uma coisa aqui. Mas vamos lá. Era isso, porque agora eu vou usar um outro texto aqui. Entendi, que o texto ali acabou, né? Perfeito. Já foi provado isso?
que claro. Irineu de Leão, Justino de Roma, eles criam na reconstrução de Jerusalém. Eu fico abismado e pasmo que pegaram esse texto de uma Jerusalém reconstruída, edificada, aumentada, embelezada, para falar da Nova Jerusalém. Associaram a Nova Jerusalém a esse texto, uma cidade que já está pronta antes da fundação do mundo, nunca foi destruída para ser reconstruída. Como é que vai ser aumentada? Nunca vai ser aumentada porque ela já vem pronta com o seu tamanho, com as suas medidas. E aí pego esse texto para dizer que a gente isola o contexto para mostrar que a Nova Jerusalém é isso aí que o Irineu de Leão está falando. Sabe? Isso aí é tendencioso. É inescrupuloso fazer um negócio desse. Eu só vou ler esse texto aqui agora para mostrar que existe Israel em Jerusalém, ainda que a igreja, que é chamada de Casa de Israel, também esteja lá. Justino vai falar isso pelas entrelinhas, que eu vou ler o texto que ele vai citar aqui. Olha só, vamos ler aqui. Se sois sábios, ou sois apenas para praticar o mal, mas sois impotentes para conhecer o desígnio oculto de Deus e a aliança fiel do Senhor, ou encontrar os caminhos eternos. Portanto, diz a Escritura, levantarei contra Israel e contra Judá uma descendência de homens e uma descendência de feras. E por meio de Isaías, assim fala sobre o outro Israel. O outro Israel. Naquele dia haverá um terceiro Israel entre os assírios e os egípcios, abençoado na terra, que o Senhor dos exércitos abençoou, dizendo, bendito o que está no Egito e aquele que está entre os assírios. E a minha herança é Israel. A herança de Deus é esse outro Israel que ele está citando, porque tem um, mas tem outro. Aí ele vai falar, ele está dando um puxão de orelha e trifão. Portanto, se Deus abençoa esse povo, o chama de Israel e diz que ele é a sua herança, por que você não se converte? Mas vós enganais a vós mesmo, como se fosses o único Israel. Mas não tem só você, tem um outro Israel. E esse Israel, ele chama de que ele é a sua herança. Porque a herança dele é o sacerdócio de Melquisedeque. E maldizendo o povo que é bendito por Deus, pois quando falava a Jerusalém e ao seu território, disse também o seguinte, gerarei para vós homens que serão o meu povo de Israel. Eles vos herdarão e vós sereis possessão deles. Olha aí, gente. E acontecerá que não ficareis sem ter filhos com eles. Aí eu vou ler o texto de Ezequiel, que vai trazer uma melhor tradução. Tá? Essa melhor tradução consegui entender essa parte final do que ele diz. Vamos ler o texto aqui de Ezequiel, capítulo 36. Qual é o contexto aqui de que Justino está trazendo aqui? Vamos lá. Olha só. Filho do homem, profetize para os montes de onde? Israel. E diga, ó monte de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. O inimigo disse a respeito de vocês, as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso, assim diz o soberano Senhor, juro de mão erguida, que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Qual era o contexto? Israel estava sendo oprimido pelas nações vizinhas. Tá bom? Mas vocês, ó monte de Israel, aí uma palavra de esperança, porque não havia quem defendesse Israel. Israel estava sendo oprimido. Aí ele vai dizer, mas vocês, ó monte de Israel, produzirão galhos e frutos para o meu povo Israel, pois ele logo virá para casa. Atenção, estou preocupado com vocês e olharei para vocês com favor. Vocês serão arados e semeados e multiplicarei o número de vocês, a saber, de toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. É isso que é o texto de Justino, como profetizam os profetas. Reconstruída, embelezada, aumentada, habitada. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão frutíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los, como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês sabem que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Como assim? Como assim?
Israel, eu vou fazer o povo de Israel andar sobre vocês. Eles os possuirão. E vocês serão a herança deles. Por quê? A nossa herança são as nações. E a nação de Israel está inclusa. E a igreja é a herança do Senhor. Mas Israel é a nossa herança. 2 Israel. São 2 Israéis aqui. E vocês serão a herança deles. Vocês nunca mais oprimirão dos seus filhos, os filhos deles. Por que nunca mais vai oprimir os filhos? Porque aí tem 2 interpretações. Ou ele está falando dos inimigos que nunca mais oprimirão eles, né? Ou porque nós não geraremos filhos mesmo. Mas dá a entender, né, que aí os inimigos nunca mais vão oprimir a Israel. Por quê? Porque um povo superior a eles já está ali pastoreando e tomando conta e não vai deixar que nada aconteça com eles. Então tem 2 Israéis. O espiritual, que é o que Justino falou, que é o Israel que é o do novo nascimento, que ele fala, vocês são Israel, mas tem um outro Israel. Então você tem que se converter, porque esse Israel é a herança do Senhor. Se você continuar sendo esse Israel aqui, vocês serão a nossa herança. Vou explicar uma coisinha. Ó, vai ser rápido, tá, Wagner? Tertuliano, 160 depois de Cristo, olha só. Vamos pegar só essa parte aqui, a partir aqui do frutos está espiritualmente disponíveis, tá? E é tediosa para prosseguir e digerir em sua obra, que inscrevemos e no presente, mesmo que seja inútil, porque não se trata da promessa terrena, mas celestial. Vamos lá. Pois também reconhecemos que na terra foi prometido um reino, não é isso? No reino milenar. Mas antes do céu, ou seja, tudo que é referente ao céu, primeiro tem que esperar o da terra se cumprir primeiro. Mas em outro estado, né? Como depois da ressurreição, em 1000 anos na cidade da obra de Deus, Jerusalém. Ou seja, lembra que nós lemos Irineu e lemos Justino, que fala que a Jerusalém da terra será o molde da do alto? Então, ele vai dizer que essa cidade daqui da terra é uma obra, né, que é da Jerusalém, que é do alto. O apóstolo também designa como nossa mãe acima, pronunciando que ela está nos céus. Ela o atribui, ele o atribui, ou seja, atribui essa da terra, né, algum estado celestial. Ou seja, ele não é 100% celestial, é algum estado celestial. Por que é algum estado celestial? Porque essa da terra foi feita ao molde do alto. Isso Pastor, tanto Ezequiel... Deixa eu te interromper rapidinho aqui, só para contextualizar para quem está tentando entender. Então, você está dizendo que tem o templo e tem uma cidade, literal. Sim, sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não são 2 coisas distintas. São 2 coisas distintas, não é uma só. É porque em Ezequiel você vê uma cidade, que é Jerusalém, e você vê um templo. Entendi. O que acontece é que as pessoas elas vê aquele templo pequenininho, mas em torno dele é como se fosse um shopping ali. E aí tem um templo pequenininho. Aí o cara pega tudo, cozinha, guarita, muro, porta, janela, e chama de templo. Só que não é assim. Aqui ele está falando da cidade, né, de Jerusalém. O papo aqui é Jerusalém, não é o templo. Aqui é Jerusalém ainda. Tá? Isso tanto Ezequiel sabe, porque Ezequiel fala da cidade, da restauração de Jerusalém também, como o apóstolo João viu. E a palavra da nova profecia testifica que aquele que está em nossa fé, testifica que até a imagem da cidade, antes da representação dela, acontecerá como um sinal. Ou seja, essa cidade que está aqui na terra e que vai receber algum estado celestial é um sinal da verdadeira que está lá no alto, que um dia vai descer. Finalmente, uma expedição ao leste foi imediatamente executada. Último texto aqui, ó. Lactância, 240 depois de Cristo. Os que estiverem vivos nos seus corpos não morrerão, mas durante os mesmos 1000 anos ressuscitará uma multidão infinita, e a sua descendência será santa e amada por Deus. Quanto aos que surgirem do além, do Hades, irão à frente dos vivos, como se fossem juízes, ou seja, os ressuscitados, né, glorificados. E os gentios não serão totalmente eliminados, mas alguns serão deixados para a vitória de Deus, para que os justos
obtenha o triunfo sobre eles e esteja em perpétua sujeição. Ao mesmo tempo, o príncipe dos demônios, que é o maquinador de todos os males, será também acorrentado e permanecerá na prisão durante os 1000 anos do reinado celeste, período durante o qual a justiça reinará no mundo, de modo que ele não operará nenhum mal contra o florescimento de Deus. Depois da sua vinda, os justos de toda a terra serão reunidos, e após o julgamento, que julgamento é esse? Trono branco, a cidade será estabelecida no meio da terra. Uma cidade na qual o seu próprio fundador, Deus, habitará juntamente com os seus proprietários, os justos. A cidade que Deus desejou foi construída por ele, e não por mãos humanas, igual está lá o de Isaías, né, que os estrangeiros construirão. Desejou, foi construída por ele, mais brilhante do que as estrelas, do que o sol e a lua. Então, mais um testemunho de que os pais da igreja criam-se que a Nova Jerusalém iria descer depois do julgamento final, depois do juízo, depois dos 1000 anos, né? E que nós iríamos morar, nós não, eles, né? A nossa herança é outra, mas eles, os da terra, iriam residir, morar ali na Jerusalém reconstruída. Eu li aqui a patrística, tá? Que foi importante, mas depois das suas perguntas, eu vou voltar aqui de novo, porque eu quero mostrar para vocês, né? Que a igreja, segundo esse credo aí, você pode ler, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas houve uma lei na Igreja Católica, tá, que proibiu a pregação de qualquer coisa que vinculasse o judaísmo. Tá? E eles amaldiçoavam essas pessoas. E qualquer coisa que lembrasse a restauração de Israel, qualquer coisa que lembrasse, né, milênio, por exemplo, qualquer coisa que lembrasse tudo isso, essa pessoa era considerada uma... como é que fala? Alguém que é estipado, não. Demoniado, não. Tá ali, bota de novo aí, dá a palavra aí, o Wagner. Desculpa. Só para poder me lembrar. Excluída, derrotada, anátema, pronto. Era anátema. Maldito. Né? Opa, anátema, maldito. Né? Essa pessoa era considerada anátema e maldito. Então, o que acontece? Isso perdurou durante muitos séculos. Tá? A igreja cristã vinha com um pensamento, você tinha a escola de Antioquia, que era a escola que tinha um pensamento literal das coisas, interpretava de maneira literal as coisas. Nós vimos aqui Lactância, Tertuliano, Justino de Roma, nós lemos aqui Irineu de Leão. Tá? Eles vinham da forma literal, mas tinha a escola de Alexandria, que era tudo espiritual, espiritualizava, simbolizava, com filosofias, com requintes, né, de alegorias. E a escola que prevaleceu nos credos, nos concílios, patrocinado por Agostinho, foi a escola de Alexandria. A escola de Alexandria superou a escola de Antioquia. E aí foram feitas leis e regras para impedir a pregação literal de tudo que lembrasse, né, as profecias. Por quê? Porque quem tinha que sobressair era a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá bom? E isso vai a partir do 4º, 5º, 6º, 7º. Por isso que você não vê voz nenhuma na igreja a respeito disso. Só milênio e simbologia. Milênio alegórico e simbologia. A milenismo e simbologia. Quando tem a impressão da Bíblia, em 1455, e antigamente não se podia todo mundo ler a Bíblia, só quem era a voz, o porta-voz era o sacerdote católico. Então, começa as pessoas a lerem a palavra. E quando tem, em 1517, a reforma, aí a Bíblia já impressa, já existia, então várias pessoas passaram a ter, então, acesso às Escrituras e deixaram de acreditar como se acreditavam os sacerdotes católicos. Eu vou trazer aqui daqui a pouco, se me permitir, se der tempo, né, documentos do 16º século, 17º século, de homens que eram lá na Reforma, 1500 alguma coisa, que já pregava a restauração de Israel. Eu vou trazer documentos aqui. E eles falavam isso com a reconstrução de Jerusalém. Mas essa mensagem, na época, não era
difundida com força, porque tem documento aqui que eu vou trazer, que quem pregava isso era queimado na fogueira. E você tinha também uma outra coisa que existia naquela época, que era o Império Otomano, que tomava conta dos judeus ali da terra dos judeus. Então você tem a Igreja Católica que queimava quem pregava isso, e você tinha também o Império Otomano. Quando que essa mensagem começou a ter voz de novo? Lá do século XIX, quando acalmaram as coisas. Mas na Reforma já haviam homens que pregavam. Quando eles saíram, se desvincularam da ideia romana de que só a igreja que é salva e Israel acabou, você vê o antissemita Lutero, você vê o antissemita Calvino, que ele diz que isso é uma piada, que isso é maluquice, Deus restaurar Israel. Você vê que isso é coisa de idiotice, eles usam essa palavra, mas você vê documentos de homens, que eu vou trazer, que se der tempo, tá? Se não, eu faço um vídeo falando sobre isso depois, de homens que ensinavam isso, mas a sua voz foi banida daquele tempo, mas o Senhor está restaurando de novo, até porque grande é a Babilônia. A Babilônia é muito grande, mas Deus está restaurando as suas verdades. E não somente esses homens do século XVI, XVII, que começaram a ler a Bíblia a partir de si mesmo, que começou a ter acesso à Bíblia e se desvincularam de Roma e passaram, na própria leitura, a entender que Deus tinha uma aliança com Israel e que eles iriam ser restaurados. Isso não é dispensacionalismo do século XIX. Lendo engano. Mas faz a pergunta aí e depois a gente volta e traga os documentos.